irmãos queridos, a paz do Senhor, a você internauta que acompanha conosco. Estamos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, hoje com o tema Paulo e seu amor pela igreja. Um tema que nos trará informações de quanto Paulo amava a igreja local, as igrejas que ele fundou, e um ensino prático para nós também de como é importante amar a igreja pela qual nós servimos ao nosso Deus. Hoje tenho comigo aqui, nos ajudando no comentário desta lição, o presbítero Anderson, o qual transmito a ele a palavra para que esteja cumprimentando os irmãos e também dando prosseguimento aqui com a sua palavra nesta importante missão de juntos estudarmos esta palavra nesta manhã. Presbítero Anderson, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Roberto, é um prazer, uma alegria. Quero também saudar a todos vocês que nos assistem nesta manhã, com a paz do nosso Senhor. É um prazer, pastor Roberto, de nós estarmos aqui para nós estudarmos a palavra do Senhor. Fica conosco, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente nesta lição. São lições importantes, lições que você que tem acompanhado as lições online, aqueles que têm vindo presencialmente também, são lições de um valor muito grande, que tem nos ensinado aí o empenho de um homem de Deus, um homem com chamado. E não só um chamado, mas um homem que tinha em si uma vocação dada pelo Senhor para realizar uma grande obra. Nós temos nesta manhã o texto áureo da nossa lição, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, a parte A do versículo, que vai dizer: porque o amor de Cristo nos constrange. Esta era a expressão de Paulo aos Coríntios, na sua segunda epístola, do capítulo 5. E também a nossa verdade prática, que fala: o amor cristão não é um sentimento egoísta. Olha que coisa interessante, o amor cristão, presbítero Anderson, ele não é um sentimento egoísta. Se nós pararmos para pensar nessa questão de egoísmo, o egoísmo, ele já em si transmite uma mensagem de que trata-se de uma pessoa que não pensa no seu semelhante, mas pensa em si próprio. Então, a mensagem do amor cristão não traz esse sentido, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Então, que coisa linda, Isto está de acordo com os ensinos de Jesus, aqueles ensinos que até trouxeram uma certa contradição e até um certo, vamos dizer, uma certa revolta aos religiosos, porque Jesus instruía-os a amar os seus inimigos. Quero que o nosso irmão prossiga aí, passando para todos os nossos internautas os objetivos aí da nossa lição nesta manhã. Então vamos lá, a nossa leitura clássica, pessoal, está baseada em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao 10. E nós vamos tratar os nossos objetivos gerais específicos nesta manhã desta lição. Vai destacar 3 pontos. Primeiro, vai destacar o amor de Paulo pela igreja. Segundo, vai relacionar o amor com a fé e a igreja. Terceiro, vai elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica, que é fé, amor e esperança. Louvado seja Deus, E dentro deste caráter introdutório também, irmãos, nós temos aqui a introdução que nos diz assim: pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica. Quais foram essas características? O seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre irmãos. E é interessante nós analisarmos aqui nessa introdução que foi a resposta de Jesus quando questionado acerca do grande mandamento. Perguntaram a Jesus: qual é o maior mandamento? Ele diz: olha, o grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E ele diz: e o outro semelhante, com o mesmo valor, com o mesmo grau de importância a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós vemos esses 2 exemplos na igreja de Tessalônica. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, aí nós, quando falamos de igreja local, nós estamos falando da igreja visível, certo? Devemos amá-la e expressar este amor na comunhão dos santos. E antes, um comentário aqui importante: muitas pessoas olham para a igreja como um local perfeito, como um local em que vão encontrar pessoas perfeitas, mas nesta manhã eu quero te informar que igreja
ela pode ser comparada com um pronto-socorro. Você vai chegar ali e vai encontrar pessoas com problemas. É um processo, né? Exatamente, né? Então, pessoas não perfeitas, pessoas que têm problemas, têm dificuldades, mas pessoas que estão no lugar certo, aonde vão encontrar um socorro para as suas necessidades. Então vamos dar seguimento, né? Nosso primeiro tópico, nós vamos abordar o amor de Paulo pela igreja. O amor como de um pai para com um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentil. Olha, trata-se de um amor como de um pai para com um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais, pessoal. Louvado seja Deus, né? Então, e essas referências, né, inclusive essa referência dada de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, também a gente vê uma referência semelhante a essa em 2 Coríntios capítulo 11, do 27 ao 29, que mostra a preocupação de Paulo por todas as igrejas que ele plantou, né, isso no seu ministério, entre as suas igrejas, entre os gentios que foram plantadas pelo apóstolo Paulo. E é interessantíssimo a gente vai analisar o que ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 6. Ele vai dizer: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vamos ver que o Evangelho em Tessalônica, ele vai chegar depois de um trabalho realizado maravilhosamente por Paulo e Silas ali em Filipos, onde eles estiveram presos e todo aquele processo, onde eles foram chicoteados em praças públicas, sendo eles homens romanos, e a gente vai ver que os magistrados vão querer que eles saiam secretamente ali de Filipos, mas eles recusaram sair secretamente, e depois Paulo, após a súplica, ali dos magistrados, eles vão sair de Filipos, vão passar por algumas cidades, aí eles vão chegar em Tessalônica. E quando eles chegam, o que ele vai fazer? Eles vão para a sinagoga deles pregar o Evangelho de Jesus. E a palavra vai dizer que muitos creram. Muito embora muitos não creram e até perseguiram a Paulo e Silas, mas ali ele plantou a igreja e passou a cuidar desta igreja, por isso enviou a ela cartas de recomendação, e uma igreja que trouxe uma satisfação muito grande ao coração do apóstolo Paulo. Então, interessante a gente analisar estes pontos. Veja bem que há uma abordagem aqui do amor que Paulo tinha, e é comparado com um amor de um pai para com um filho. Isso prova o grande amor, o carinho que Paulo tinha pelos seus filhos espirituais. É bom de entender isso. Quando alguém ganha uma pessoa para Jesus, a gente compara essa pessoa como um filho espiritual, e muitos também que são ganhados por alguém têm esse reconhecimento: é meu pai espiritual, é minha mãe espiritual, porque me ganhou para Cristo. Interessante isso aí. Então, dado a este comentário, não sei se o irmão gostaria de acrescentar alguma coisa mais. Eu vejo que Paulo, em uma de suas cartas, escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo 13, ele vai falar sobre a supremacia do amor, Sim. Que a vida do servo do Senhor, do cristão, é o amor, a mensagem cristocêntrica ali que Jesus, em todo o seu ministério, foi, é o amor, pregar o amor, o evangelho do Senhor. Então, Paulo, nós vemos em todas as suas cartas, até mesmo em suas cartas de exortações, de repreensões, mas ele repreendia com amor, com zelo, como um pai espiritual. E aí a gente vê uma importância muito grande na questão do amor, inclusive quando João, ali na revelação do Apocalipse, capítulo 2, que ele vai escrever as sete igrejas da Ásia, então, na Ásia Menor, então lá no capítulo 2, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Então nós vamos ver uma igreja que vai receber do Senhor Jesus muitos elogios, mas vai ter uma cobrança depois. Mas tenho contra ti
que deixasse a tua primeira caridade, o teu primeiro amor, né? né? E outra coisa interessante quando nós falamos de amor, voltado para o próprio Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 24, né? Jesus vai encontrar uma situação, quando sai de Jericó com os seus discípulos, reunido de uma multidão, está lá na porta da entrada da cidade 2 paralíticos, 2 cegos, né? Melhor dizendo, 2 cegos. E esses, ouvindo que era Jesus, começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus, no último versículo, Jesus movido de íntima compaixão. E a gente vai ver essa citação, essa forma de Jesus falar em vários pontos, né? Lá com o filho. Sentir compaixão é amor. Se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Sentir a mesma dor que o outro está sentindo. Né? Isso aí, é uma prova, Isso é um amor. É uma prova irreversível de amor, né? Então eu creio que nós podemos avançar para o nosso parágrafo 2, esse é o nosso parágrafo 1 do primeiro ponto. O primeiro ponto, o amor de Paulo pela igreja. Em primeiro, destacou aqui o amor como de um pai para o filho. E o segundo parágrafo vai falar sobre o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. É fundamental isso aqui, viver o evangelho. Então nós vamos adentrar um pouco a esses comentários aqui, que são de suma importância. Porque muitos querem ouvir o evangelho, mas não querem viver o evangelho, né? Então vamos lá. Que é o importante. O mais importante, né? Um dos elogios de Paulo, olha interessante de Paulo fazendo elogio à igreja aos Tessalonicenses. Eu quero já até abrir um parênteses aqui para a questão do elogio, né? Muitas pessoas acham que um elogio faz mal. Não, o elogio não faz mal. O elogio é até importante alguém receber um elogio. O que Deus não aceita e que não é correto é a bajulação, né? Agora, eu prestar um elogio a uma pessoa que presta um serviço na igreja, realiza um bom trabalho, nós temos exemplo. Reconhecimento, né? Reconhecimento, e aqui Paulo, ele, através desse reconhecimento, ele traz um elogio aos Tessalonicenses, né? Então vamos prosseguir aqui. Aos Tessalonicenses foi a respeito, olha aqui, por que ele elogiou eles? A respeito do modo como eles receberam a sua palavra, receberam a palavra e sua prática. Olha que coisa interessante, em coerência com o ensino recebido, quer dizer, não houve distorção. Veja bem que eles receberam a palavra, recebia de bom grado e praticavam o que eles haviam recebido. Isto com coerência, de acordo com o que, né? Não modelaram a palavra ao modo deles, né? Nós vivemos uma geração que querem modelar a palavra ao seu modo, né? Não querem receber a palavra como ela é. Então eu destaco aqui essa questão do elogio, é fundamental, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia como cristão, isso nos ajuda. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Coisa interessante isso aqui também, presbiterantes e você que nos acompanha. Não existe um pastor, uma liderança que não vai ficar satisfeito ao ver um bom fruto do seu trabalho. Imagine só Paulo, que plantou essa igreja e agora ele tem boas informações dessa igreja, essa igreja está produzindo bons frutos e isso é gratificante para qualquer um líder. Eu acredito, pastor Roberto, que Paulo, né, em todas as igrejas que ele passou, né, nas suas viagens missionárias, né, as experiências que ele teve com Deus na trajetória, ele tinha muito, era muito grato a Deus, né? Era muito agradecido a Deus de poder ver o fruto do seu trabalho a cada dia crescendo. O legado que ia ficar, a né? Sua história, né? Entendeu? Correto. E o respeito, né, pelos crentes, né? Aonde que ele passava, chegava, aí está meu pai espiritual, aí está aquele que nos ensinou a sua palavra, ensinou a palavra de Deus. E não esquecendo de que Paulo, ele nunca deixou de corrigir. Verdade. Né? É um sinal de um obreiro que não se corrompia. Isso aí. Certo? Então, ele tratava de acordo com a palavra. Com a palavra. Quando precisou corrigir, como a igreja de Coríntios, Paulo teve que bater duro. Paulo deixou de amar os coríntios? Não, ele continua amando. O Paulo foi bem, ele falou assim, o que eu estou recebendo, o que eu estou ensinando é o que eu recebi. Eu não estou fazendo nada de mim mesmo. De mim mesmo. Certo, muito interessante isso aí. Então, os versículos de 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostra a indivisível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Olha que coisa maravilhosa, a alegria que ele sentia
porque o amor de Deus estava na vida daquela igreja. Essa igreja era formada de pessoas que abandonaram a crença em ídolos. Então, a gente usa dizer que a igreja era formada de ex, né? De ex. Aqui está em ex-idólatras, não é isso? E pela fé, abraçar o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica praticar práticas convictas. Convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração de Paulo. Que coisa maravilhosa. É uma igreja que dava condições Paulo de descansar, de dormir um sono tranquilo, porque uma igreja obediente, um obreiro obediente, ele vai dar ao seu líder descanso. Prazer, exatamente. Isso prova que uma igreja, um membro de uma igreja local precisa ter esses princípios. Eu preciso, no mínimo, não atrapalhar, eu preciso, no mínimo, não causar preocupação. E esses princípios, pastor Roberto, você que nos ouve, nós vamos encontrar eles na palavra do Senhor. Com certeza. Como? Fazendo a leitura bíblica da palavra de Deus, na comunhão dos santos. Seguindo bons exemplos, né? Bons exemplos. Então, isso tudo nós vamos aprender no nosso dia a dia, né? Como ser um cristão melhor, né? Inclusive, nós temos o exemplo dos exemplos, que é o Senhor Jesus. Verdade. Se você for para Tessalonicenses aí, ou se você seguir um pouquinho para, acredito que é Filipenses capítulo 2, né? Onde fala do servo fiel, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 8, ele vai dizer que ele, tomando a forma de servo ou de homem, ele foi obediente. Olha que coisa linda. Até a morte e morte de cruz. Se o nosso Salvador foi obediente, irmãos, por que nós, como igreja visível de Cristo nesta terra, não sermos obedientes? Não é isso? Então, é de muito proveito essa lição. E eu quero chamar a atenção também do telespectador para o que o próprio Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. Ele vai falar sobre o que ouve a palavra e coloca em prática, e aquele que ouve a palavra e não coloca em prática. Então ele diz assim: o que ouve a palavra e pratica, eu compará-lo-ei com um homem sensato, prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva sobre ela, bateram-se os ventos e bateram contra aquela casa, e ela não caiu porque estava sobre a rocha. Mas o que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa já em cima da areia. E o que aconteceu quando deu os ventos sobre ela, vieram a chuva sobre ela? O que aconteceu? Foi grande a sua queda. Grande a sua queda, a sua ruína. Ela não permaneceu de pé. Então, irmão, só podemos permanecer de pé se estivermos firmados na palavra de Deus. Aí está o nosso resumo do parágrafo 2. Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura, né, do ponto de número 3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Veja, esse é o lugar em que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Que bênção, né? Então, essa igreja, conforme já fora lido, nós podemos perceber aqui que não se trata de uma igreja perfeita, né? Mas nós precisamos amar, porque este é o lugar onde Deus nos plantou. Então, é muito interessante aqui a gente analisar isto, né? E não sermos apenas críticos. Tem muita gente que é só críticos. Eles apenas criticam a sua igreja, a igreja local, eles muitas vezes, alguns até deixam de congregar, cometendo aí uma violação de uma ordem bíblica que diz: não abandoneis as vossas congregações como é costume de algum. E entendemos que a igreja visível, essa igreja é formada de pessoas imperfeitas, não são pessoas perfeitas. Eu até havia feito uma anotação aqui, que nós devemos praticar o perdão. Então, se eu estou vendo uma imperfeição na igreja, eu preciso o quê? Praticar perdão. Se a Bíblia diz: se alguém viu pecar a teu irmão, vá a ele, né? Ajude-o. A Bíblia diz: se percebes que alguém está desviando,
dá lá um socorro a ele para que ele não se desvie totalmente, né? Estende a mão. Estende a mão. Então esse é o papel da igreja local, eu como igreja. Na verdade, hoje tem aquela filosofia de que igreja somos nós. Sim, nós fazemos parte da igreja invisível. Igreja invisível é cada um de nós, mas não podemos de maneira isso, exatamente, do corpo místico de Cristo, mas não podemos ignorar a igreja visível, que é a congregação onde nós congregamos, onde Deus nos plantou, e nós precisamos valorizar essa congregação. Alguém diz uma frase, presbítero, eu acho interessante essa frase, lamentavelmente os cristãos às vezes se destacam como o único exército que atira nos seus próprios soldados, né? Então que nós precisamos aprender com essa lição nesta manhã a valorizar os nossos irmãos e principalmente a nossa igreja local, certo? Eu creio que assim nós podemos avançar para o nosso segundo ponto da lição nesta manhã. Eu acredito que os nossos comentários aqui, né, tenham alcançado o coração dos nossos irmãos que nos acompanham e já servido para crescimento espiritual de cada um de nós, né? Principalmente entendendo este valor da igreja local, o quanto é importante a igreja local, principalmente nós que usufruímos de liberdade. Para a glória de Deus, nós no Brasil temos essa liberdade de poder congregar, nos reunirmos e louvar o nosso Deus, né? Ter o manual, né? A Bíblia Sagrada. Isto com liberdade. Não podem, né? Com certeza. Então você que nos acompanha, valorize isso. Quem sabe no dia de culto você vai fazer qualquer outra coisa, menos vir para o culto. Tudo é importante. Tudo tem mais importância do que o culto a Deus para você. Então não nos leve a mal, mas um conselho. Ame a igreja local, deseje estar na igreja, deseje participar dos cultos, valorize a oportunidade, que a Bíblia nos diz que o tempo passa e a oportunidade, ela costuma vir uma vez e não voltar mais. Como o comentarista aqui está dizendo, é a hora de demonstrar. Isso aí. Praticando, né? Então vamos lá, o nosso segundo ponto desta lição vai falar sobre o amor e a fé na igreja. Esses dois requisitos importantes, o amor e a fé na igreja. Aí vem a questão do amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. O amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Estarei lendo o parágrafo primeiro, a introdução aqui, depois o parágrafo primeiro, depois o presbítero estará com a leitura do parágrafo segundo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema deste amor é a crucificação de Cristo no Calvário. Interessante que a própria Deus diz que Deus deu o seu Filho, né, para salvar, para nos resgatar. Nós vamos ver João 3,16, daqui a pouquinho vai aparecer esse texto, mas sendo nós ainda pecadores, nós éramos indignos, não tínhamos merecimento nenhum, e Deus vai entregar o seu Filho como prova ou expressão de supremo amor, deste amor maravilhoso. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está aqui a citação, Romanos 5, versículo 8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda, aí entra a parte nossa, a nossa parte humana. Nós precisamos responder, é preciso que o ser humano responda a esse amor. Nós podemos comparar este amor de Deus de dar o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, porque o pecado fez separação entre o homem e Deus. O que Deus faz? Deus estende a mão. Como é que Deus faz? Como é que Deus estende a mão? Dando o seu Filho, unigênito, santo, para morrer na cruz do Calvário, sendo nós imerecedores, perdidos. O que compete a nós? É o que Paulo falou, né? Onde que abundou o pecado, superabundou a graça, o favor de Deus, né? O favor de Deus. Então, a nossa parte é nos apossar desta bênção, deste amor manifesto em Cristo Jesus. Aí vem aqui, cuja reciprocidade, tem que ser recíproco, se dá nos seguintes termos. Aí vem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quando nós falamos Deus amou o mundo de tal maneira, é Deus dando a nós a sua maior dádiva, não é isso? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. João 3,16. É preciso crer para responder a este amor. Então veja bem, para que todo aquele que nele crê. Mas que crer é esse, irmão Anderson? Qual o seu comentário acerca deste crer que a Bíblia fala? O que você poderia nos ajudar a entender sobre este crer? Esse crer, do ponto de vista de mensagem, é crer no sacrifício, salvífico de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Crer, acreditar que ele lá na cruz do Calvário, tendo seu sangue carmesim e nos dando o direito, de nós sermos assim filhos de Deus. Porque nós entendemos, Anderson, me permite, a questão de Tiago, por exemplo. Tiago fala de um tipo de crer, né? E ele dá um exemplo de um que crer, mas porém um que crer, porém não obedece. É isso que eu chamei a atenção sobre isso, porque quando se fala deste crer, isso você está dizendo, um crer que vai me gerar salvação. E que crer é este que me gera salvação? É o crer da obediência, né? Porque Tiago vai dizer assim, crê tu em Deus, faze bem. Aí procede dizendo, o diabo também crê e faz mais o quê? Estremece, tem uma ação, né? Mas ele não obedece. Então a crença sem obediência, meu querido irmão, é uma crença inválida. É a fé sem obra. Exatamente, é a fé sem obra. Ela constitui-se uma fé morta, né? Tiago 2,18 parece fala sobre isso, né? Prosseguindo, eu acho que concluí a leitura aqui, concluí a leitura. Então, até 1 Pedro capítulo 1, 18, 19, vai dizer assim, nós fomos comprados por bom preço, né? Não foi com ouro, não foi com prata, nem com coisas corruptíveis deste mundo, que fosse comprado resgatado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Então, irmão, foi um preço muito alto que foi pago a nossa redenção, e nós precisamos corresponder a este preço pago, valorizar. De que maneira? Manifestando a nossa fé, a nossa crença, a nossa obediência, o nosso servir ao nosso Deus com toda fidelidade e alegria. O presbítero André prossegue com o parágrafo 2. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inagualável. Aos Efésios, Paulo escreveu, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. E esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Pastor. Então, louvado seja Deus, né, por esta informação maravilhosa que o autor nos traz da postura dessa igreja de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, e isto nos transporta ao fruto do Espírito, né, registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Não é à toa, Anderson, que ali, o presbítero Anderson começa com amor, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Então, o amor, ele norteia todo o sentimento, toda a postura de um verdadeiro cristão. Então, não adianta, eu gostaria até de citar aqui 1 João, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 20, que ele chama a atenção para um fato interessante. Como eu posso dizer amar a Deus que não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que vejo? Ele coloca isso como algo impossível. É igual a questão do perdão. Nunca adquiriremos o perdão de Deus se nós não perdoarmos os nossos irmãos, queridos. E esta igreja dos Tessalonicenses é uma igreja que alegrou o coração de Paulo, porque eles praticavam a palavra. Então, no meio deles estava havendo perdão pelo pecado dos irmãos, porque não eram perfeitos,
não é? Estava havendo um amor mútuo, havia para com os irmãos, amor uns para com os outros. Então, se eles amavam os irmãos, que viviam juntos, que enfrentavam os problemas juntos, eles poderiam exatamente ter certeza de que eles estavam amando a Deus. Então, não se deixe enganar. Se você não está conseguindo amar o seu irmão, se compadecer do seu irmão, dificilmente ou impossível você dizer que ama a Deus e isso ser verdade. Muito cuidado, irmãos, vamos meditar no tipo de cristianismo que estão vivendo. É necessário, Anderson, a gente avaliar o tipo de evangelho que estamos vivendo, porque tem muita gente vivendo no evangelho, mas não vivendo o evangelho, porque o evangelho é o que? Boas novas, né? Boas notícias, e muitas das vezes essas boas notícias, elas não têm suscito efeito na vida de muitas pessoas. Bom, o parágrafo 3 vai falar sobre a dimensão prática do amor na igreja. Nós estamos falando a questão do amor e fé na igreja. Então, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e, de acordo com o anseio do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, e aqui cabe um comentário rápido aqui, né? Está registrado em Lucas capítulo 10, 25 a 37, seria bom se os internautas pudessem aí ler essa citação bíblica de Lucas capítulo 10, porque o homem estava à beira da estrada, os salteadores achavam que ele já estava morto, porém, ele não estava morto. Quando passa ali um sacerdote, percebe que aquele homem havia sido assaltado, havia sido espancado pelos salteadores, mas estava ali talvez gemendo, pedindo socorro. Só que o sacerdote, por causa do serviço sacerdotal, achou que não deveria socorrer este homem, passou de largo. Talvez tenha dito: eu estou a serviço do Senhor, não posso parar. Mas o maior serviço para o Senhor estaria fazendo, presbítero, se ele tivesse socorrido, né? Aquele homem à beira do caminho. Da mesma sorte o levita. Talvez o levita dissesse: eu estou indo para o ensaio, estou atrasado, né? Eu não vou poder prestar socorro. Deixou de prestar algo que ia agradar o coração de Deus para fazer algo que poderia ser feito depois. Passou de largo também, né? Quem é que socorreu? Um samaritano. E quem eram os samaritanos pelos judeus? Considerado o quê? Pessoas imundas. Os judeus rejeitavam samaritanos. Tinha uma comunicação, né? De forma alguma, nem se comunicava. O judeu dava a volta longa para não passar no território dos samaritanos. Mas o nosso mestre diz: convém-me passar por Samaria, né? Porque ele veio trazer salvação a todos. Prosseguindo a leitura, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato e não concreto, né? É preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. É aqui que nós mostramos o amor de forma concreta, no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades que precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. É bem verdade que há uma necessidade, a Bíblia diz que o santo deve comunicar as suas necessidades com os santos. Às vezes tem pessoas que ficam maldizendo a igreja, dizendo: ninguém me ajuda, mas ele não comunicou a sua necessidade com os santos, ele não trouxe esse assunto à igreja e quer que a igreja adivinhe, não deu ciência, né? Não deu ciência, quer que a igreja adivinhe a sua necessidade. E tem outro extremo, que é aqueles que usurpam a igreja. É aquele que nada dá para ele. Se você pegar e der tudo para ele, ainda é pouco. Então, muito cuidado nesses dois extremos. Não julgar a igreja, muitas das vezes, por achar que a igreja não é uma igreja que não pratica o amor, mas muitas vezes a igreja não sabe da sua necessidade, né? Então, isso é muito importante a gente analisar isso. E em 1 João capítulo 3,18, ele vai nos exortar dizendo assim: não amemos apenas de palavras. Anderson, algum comentário sobre o assunto? Não, na verdade, como o comentarista que está nos ensinando, né,
nós podemos observar que o único débito que nós temos é o amor, né? A nossa conta foi paga, né? A nossa conta ela foi paga, foi quitada lá na cruz do Calvário. E quando nós mencionamos a questão do amor, não tem como a gente fugir, né, do mandamento ou do capítulo do amor, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo vai falar sobre o amor, e Paulo vai dizer lá, olha, se eu der até o meu corpo para ser queimado vivo, e se eu não tiver amor, né? Em Romanos 13, 8, pastor Roberto, fala assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor. O amor. Com que deveis amar, né, uns aos outros. Dentro da questão de 1 Coríntios 13, Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele vai dizer lá que ele tivesse todos os dons, mas se faltasse amor, ainda que ele desse todos os seus bens aos pobres, olha que coisa interessante, eu posso dar grandes quantias de ajuda, de dinheiro a alguém, e isso não ser representação de amor. Eu posso estar fazendo isso para me aparecer, para alguém ver, para alguém me elogiar, e isto não será visto, então, como um amor. Então, não podemos abrir mão, porque veja bem que o capítulo 3, versículo 13 encerra, né? Permanece, pois, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, irmãos, que nós possamos praticar este amor, viver uma vida em que o amor permeie a nossa situação, nossa condição, do nosso dia a dia cristão. Prosseguindo, nosso terceiro ponto, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica, fé, amor e esperança. Veja bem que essa igreja possui esse tripé maravilhoso. É claro que na leitura aqui vai apresentar, ou antes vai estar lendo, vai apresentar outras virtudes, mas nós vamos formar um tripé aqui, não é isso? Da fé, do amor e da esperança. Por favor, Anderson. As 3 virtudes teologais. Veja o que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Olha a fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança e esperança. Senhor Jesus Cristo. Que bênção. Diante de nosso Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Mas o maior deste é o amor. Glória a Jesus. Assim, as 3 virtudes que formam a tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local, pastor. Glória a Jesus, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz acerca da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Então, olha que alicerce, que estrutura que a fé traz para o cristão. No mesmo livro, na mesma epístola, né, de Hebreus, está registrado também no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e isso só vai ser possível através da fé. E que é galardoador. Quer dizer, o que é ser galardoador? É recompensador. É um Deus que a gente se aproxima dele para adorar. A gente vem na igreja, presbítero, não é para pedir Deus milagre, não é para pedir Deus cura, prosperidade. A gente vem na igreja para prestar adoração. E está escrito que o justo viverá pela fé. O meu justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos prosseguir para o parágrafo 2, dado o nosso tempo, nós precisamos avançar. Diz assim, a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja de Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Aí vem Tiago 2,18. As obras sem fé é morta. Da mesma sorte, a obra sem a fé também é morta. Né? Então, as obras precisam ser um resultado da nossa fé verdadeira. Outra coisa, quando diz aqui que Paulo sentia-se grato, você que nos acompanha, guarda na sua mente isso, a gratidão, ela tem o poder de atrair para nós a bênção de Deus. Todas as vezes que nós somos gratos,
automaticamente nós vamos atrair para nós bênçãos. Por isso que muitas pessoas não recebem bênçãos, porque são ingratos. São insatisfeitos com o carro que tem, são insatisfeitos com a casa que tem, são insatisfeitos com o tipo de alimento que se alimenta e não para agradecer. Mas dá graça pelo que você tem, porque sendo fiel no pouco, o que a palavra de Deus diz? Te colocará no mundo. No muito Deus te colocará. Esta é a promessa de Deus. Anderson 3. A virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo aos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Louvado seja Deus. Isto aí eu classifico como fazer a coisa certa com a motivação certa. A gente pode fazer muitas obras pelos nossos semelhantes, mas faltar o essencial, que é o quê? O amor. É bom eu ajudar alguém? Ótimo. Mas se eu ajudar sem amor? Se eu ajudar apenas para me aparecer? Está errado ajudar meu irmão? Não está correto. Mas e a motivação? O que está me motivando? É o serviço por alguém e não o amor que nos constrange, conforme a palavra de Deus. Então, o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 15, Jesus vai dizer que todos nós somos dotados de talentos. A palavra de Deus diz, um vai receber 5, outro vai receber 2, outro vai receber 1, mas ninguém está isento de ter um talento. Todos nós temos a oportunidade de servir a Deus, temos talento, só precisamos fazer isto, alicerçado no amor. Não é isso que é a fonte de toda coisa, então, de todas as coisas, fazer a coisa certa com a motivação certa. O parágrafo 4, para nós encerrarmos aqui a nossa lição, diz o seguinte: a virtude da esperança. Então, falamos da virtude da fé, a virtude do amor, agora a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência e perseverança. Paciência, sede pacientes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos faz ter paciência? É a esperança que temos. Nós temos esperança que o Senhor Jesus virá para nos levar. Então isso nos faz ter o quê? Paciência, para esperar o tempo. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Alguém te entristeceu na igreja, alguém falou algo que te aborreceu, você deve permanecer por amor a Cristo. Tem gente que diz, vou sair da igreja porque essa igreja não tem amor. Você está por causa da igreja, por causa dos irmãos ou por causa de Cristo? Qual a tua motivação de estar na igreja? E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. Olha aí, a Bíblia diz que alguém padecer fazendo mal é uma coisa, agora se alguém padece fazendo bem, terá galardão, será abençoado, né? Que recompensa há se fazendo o bem, se for fazendo mal no caso, ou fazendo o bem, como disse, sendo esbofeteado e tudo mais, quer dizer. Isso foi o mártir Estevão. Estevão, com certeza. Fazendo o bem, foi apedrejado. As próprias críticas vividas pelo próprio Jesus, né? Que mal tinha, chegou lá perante até o próprio, o seu julgador diz, eu não vejo mal nenhum neste homem, certo? Prosseguindo aqui, o exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Aqui nos traz à memória algo interessante. O importante não é quem corre mais, o importante é quem chega, né? Tem muita gente que disparam na frente, mas param no meio da estrada.
Dá até para a gente lembrar daquela história lá na ressurreição de Jesus, quando os 2 discípulos vão ao sepulcro após Maria trazer a notícia que Jesus tinha ressuscitado, né? Um corre mais do que o outro. Me parece que João, o discípulo que Jesus amava, conseguiu passar na frente de Pedro, mas chegou na porta e parou. E Pedro chegou depois, mas chegou e entrou, né? E isso aqui é só para a gente frisar isso aí, essa questão é importante. Não é o mais importante, não é o que corre mais importante é aquele que chega na frente. Queria fazer apenas uma consideração, depois passo para o irmão Anderson fazer a sua consideração e nós estaremos encerrando. Quando nós falamos de esperança, nós temos pessoas que manifestam em si 3 tipos de esperança. Tem aqueles que não têm esperança, né? 3 tipos de pessoas com relação à esperança. Tem aqueles que não têm esperança, eles são negativistas, eles só pensam para trás negativamente, nunca está bom. Para esse nós temos as boas novas do Evangelho, tá? Você que às vezes pensa que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado, Jesus é a porta que se abre para ti nesta manhã e que lhe dá a vitória. Nós temos também aqueles que vivem a falsa esperança, e isso nós vimos registrado quando o salmista, parece que no Salmo 20, no versículo 7, uns faz menção de carros e cavalos, né? Uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção, aonde é que está a nossa esperança? No nome do Senhor. Então, a falsa esperança faz a pessoa confiar nas coisas dessa terra, mas a esperança verdadeira nos faz confiar na própria força do braço. Isso, exatamente, mas a esperança verdadeira é aquela que vem do alto, né? E tem aqueles que trazem aquele slogan que não é verdade. A esperança é a última que morre. E para o crente a esperança não morre nunca, porque a nossa esperança é quem? É Jesus Cristo. Eu quero encerrar com 1 Pedro 1,3. Somos gerados para uma viva esperança. Presbítero Anderson, suas considerações finais aí, para nós encerrarmos o trabalho nesta manhã. Nós queremos agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, falando da sua palavra e aprendendo um pouquinho mais com o apóstolo Paulo e o seu amor pela igreja. Que essas palavras que vocês que acabaram de nos ouvir, você possa guardar e praticá-las, né? Em nome do Senhor. Quero agradecer, muito obrigado pela sua atenção, por ter ficado conosco até nesse momento. Muito obrigado, pastor Roberto. É um prazer. Na próxima estamos juntos. Prazer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Companheirão. Graças a Deus. Então, está aí as considerações do presbítero Anderson, e eu quero aqui apenas, para conclusão, que vocês possam frisar, guardar no coração a seguinte expressão: Deus, Ele exige da sua igreja não só prioridade, mas Deus exige também exclusividade. E outra coisa, o amor, ele é o termômetro que vai medir a nossa espiritualidade. Tem muita gente que mede a espiritualidade de alguém pelos dons que recebe. Tem muita gente cheio de dons, que lá no último dia ouvirá do Senhor: nunca te conheci. Senhor, no teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos, e o Senhor vai dizer: olha, eu nunca te conheci. Então, o termômetro, aquilo que afere a nossa espiritualidade, chama-se o amor. E Deus te abençoe. Queremos orar por você e encerrar assim este trabalho nesta manhã. Amado Deus, que no nome de Jesus, Deus, esta palavra, Deus, que de forma simples foi aplicada nesta manhã, ela possa alcançar o objetivo pela qual está sendo enviada. Tua palavra, Deus, ela mesmo diz que ela não volta vazia, que ela possa encontrar corações sedentos nesta manhã, vidas desejosas do Senhor, e que possam, Deus, entender que através de amor, ao amar uma pessoa, a amar os seus semelhantes, talvez aqueles que lhe trazem até tristeza, isto resultará em bênção, em alegria para os seus corações e provará ser ele um temente a Deus. Aceite assim o nosso louvor e nossa gratidão, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. E volte nos acompanhar no próximo domingo, neste mesmo horário, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Uma mensagem de Deus para a sua vida. Palavra de fé.
Olá, meus irmãos.